Será que Deus já tem trazido palavras ao seu coração, palavras de advertência, palavras de correção? Só que você está endurecendo o seu coração, o orgulho quer te dominar e você não quer se apropriar dessas palavras? Será que, meu irmão, você está nesta condição, talvez, de endurecimento, de obstinação? A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com a gratidão ao meu Deus por mais a oportunidade que Ele me deu para estar nessa terça-feira trazendo a mensagem que Ele tem aos nossos corações. E eu já quero dizer, meus irmãos, que Ele tem uma direção para os nossos corações. Essa não é uma mensagem que eu gostaria de ministrar, uma mensagem que tem um peso de julgamento do próprio Deus, de justiça do próprio Deus. Irmãos, eu tremo e temo quando Deus me envia para trazer mensagens como essa. Mas escolhido não escolhe, meus irmãos. E aqui eu estou para trazer uma mensagem para o coração do povo de Deus. E eu creio que Deus, Ele é misericordioso, assaz benigno. Deus, Ele reverte decretos, que Deus faz coisas que o nosso entendimento não consegue compreender, porque Ele é rico em amor, mas Ele também é justiça, Ele também é fogo consumidor. E a palavra que Ele tem para o meu coração, para o seu coração, meu irmão, é uma palavra de advertência, é uma palavra de justiça, é uma palavra que nós precisamos analisar. Não passe esse vídeo, eu te peço, porque muitas vezes nós estamos recebendo uma mensagem quando ela é uma mensagem que confronta o nosso eu, confronta o nosso estilo de vida pecaminoso, nós não queremos receber. Mas eu peço a Deus, meu irmão, que você esteja até o final desse vídeo, para que você não seja como o exemplo que eu vou trazer para vocês hoje na palavra que Ele me concedeu. E essa palavra se encontra no primeiro livro de Samuel, meus irmãos. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ler no capítulo 3. E a partir aqui do versículo 19, nós vamos ler a partir do versículo 19, que fala assim: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que se cumprisse tudo o que ele dizia. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor, e o Senhor continuava a aparecer a Samuel em Siló e revelava sua palavra a ele. Amém, meus irmãos? Então nós conhecemos, é uma história conhecida, a história de Samuel. Ele tinha uma grande responsabilidade, ele foi gerado com uma grande missão, ele atribuído 3 funções importantes naquele tempo, que era de juiz, profeta e sacerdote. Então Samuel, ele foi preparado para exercer essas funções. No entanto, ele foi uma resposta para aquele tempo. Por quê? Porque o sacerdócio, o templo do Senhor, estavam sendo realizados sacrifícios que não estavam sendo do agrado do Senhor. E por que eu falo isso, irmãos? Porque naquela época, o sacerdote, ele e os seus filhos, infelizmente, estavam desagradando muito ao Senhor com suas atitudes. Ele se tornou um sacerdote omisso, e ele, olhando que os seus filhos ali recebiam parte da adoração do sacrifício que não era devido a eles, olhando que eles se relacionavam com mulheres e que muitas vezes tinha promiscuidade, tinham pecados ocultos, e ainda assim ele não os corrigia devidamente ou não aplicava-lhes a correção devida. Ele permitia que seus filhos, mesmo diante do pecado, estivessem realizando aquilo que era sagrado diante dos olhos de Deus. O Senhor permitiu que um profeta enviasse uma mensagem de juízo sobre a tribo de Levi, sobre a família de Eli. E é triste dizer isso porque naquele mesmo instante a qual esse profeta leva essa mensagem, fica bem claro que Eli sabia de tudo o que estava acontecendo, que ele estava se omitindo, porque para ele honrou mais os seus filhos do que honrando ao próprio Deus. E isso foi visto como uma afronta diante do Senhor. O povo estava cada vez mais se retirando da presença de Deus, o povo oferecia cada vez menos sacrifícios a Deus, porque ficou sabendo da situação terrível a qual se encontrava o seu povo. Então, havia ali um abuso de poder, havia uma negligência, havia desobediência, frieza espiritual por parte dos sacerdotes para realizar um ato, um serviço sagrado. Então, a partir daquele momento, Deus decidiu usar um ventre estéril, que era o ventre de Ana, para gerar um grande profeta, um grande sacerdote.
para gerar ali um grande juiz, e aquele menino crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Ele tinha sido educado entre aqueles desobedientes, entre aqueles que não estavam obedecendo a boa palavra do Senhor, os mandamentos. Porém, ele se discriminou e ele se separou completamente dentre os maus exemplos que ele mesmo conseguia contemplar ali. E a palavra de Deus foi bem clara, que a palavra do Senhor estava sobre a vida de Samuel. E hoje, meu irmão, que Deus quer falar com você. Em que lugar você está neste momento? Será que Deus já tem trazido palavras ao seu coração, palavras de advertência, palavras de correção? Só que você está endurecendo o seu coração, o orgulho quer te dominar e você não quer se apropriar dessas palavras? Será que, meu irmão, você está nesta condição, talvez, de endurecimento, de obstinação? Você não consegue se apropriar das palavras do Senhor, mas que em nome de Jesus hoje, que toda essa venda agora caia dos seus olhos em nome do Senhor Jesus. Que essa cegueira espiritual, que essa névoa nebulosa que está, esse obscurecimento, caia agora em nome de Jesus. Que você consiga enxergar agora que a situação é uma situação de justiça e ela está prestes a acontecer. Ah, meus irmãos, dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões do Senhor. Dura coisa é, meu irmão, ouvir uma palavra, endurecer o coração e não se arrepender genuinamente. Eu não queria estar dizendo isso aqui, mas para alguns o tempo já é de julgamento e de juízo. Oh, meus irmãos, e a minha oração é que esse tempo não seja para você que está aqui ouvindo, que você abra o seu coração para a verdade do que o Senhor está querendo te mostrar e que muitas vezes nos omitimos por causa do orgulho. Samuel foi resposta. Samuel não se colocou nesta condição. Samuel era visto como alguém que iria precisar levar uma missão, porque a tribo de Levi, os filhos de Eli, não estavam correspondendo à missão que lhes foi designada. Oh, meu Deus, santo, 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 tu és santo. Fora de ti, Senhor, quem somos? A presença do Senhor está neste lugar. E eu só posso pedir, Senhor, que essa mensagem ela possa transmitir aquilo que Eli traz. Que, Pai, todo o obscurecimento na visão dos teus filhos agora seja dissipada pelo poder do teu sangue, que hoje, Senhor, recaia sobre eles um banho de graça, de misericórdia, Senhor. É isso que eu peço sobre a vida dos meus irmãos, segundo a tua boa vontade, sobre a tua misericórdia, Senhor. Nós estamos neste lugar, tremendo e temendo, Senhor, porque grande é a responsabilidade sobre aqueles que o Senhor chama para a tua obra. E esse ano de 2026 será um ano de juízo, meus irmãos. Então aquele que está em pecado se conserte, se arrependa. Em nome de Jesus eu peço, eu clamo, acorda, tu que está dormindo, abra os teus olhos, tu que está cego, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, renova a tua igreja. Oh Pai, tira essa névoa, tira, Senhor, essa escuridão, essa frieza, essa mornidão. Eu peço, Senhor, que os teus filhos consigam enxergar aquilo que eles não estão enxergando. Com certeza, meu irmão, o julgamento está sobre a nação brasileira, está sobre os altares neste ano. E se eu só peço ao Senhor agora, que hoje, meu irmão, você esteja dentro do quadro de remanescentes. Levanta tu que dorme, ó igreja. É o que o Senhor nos diz hoje. É tempo de juízo, mas ainda dá tempo de você se arrepender. Deus quer restaurar. Mas volte a praticar as obras. Volte a praticar as primeiras obras. Lembra de onde tu caíste, ó igreja. E volte ao amor. Oh, Santa Igreja do Senhor. Oh, Senhor Jesus, venha sobre nós com o seu perdão. Nos visita com teu sangue, Senhor. Nos visita com teu sangue. Oh, Jesus. Meus irmãos, que hoje essa mensagem ela venha de confronto mesmo, para uma mudança.
para uma transformação, porque, meus irmãos, Deus corrige porque ama e Ele não quer perder ninguém. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, a partir dessa mensagem, mudar a nossa vida, permitirmos ser transformados por Ele, permitirmos que haja uma regeneração completa, se for necessário, que Ele venha mudar tudo dentro de nós, a nossa mentalidade, e nos transformar em um novo vaso em Suas mãos. Essa é a mensagem para os nossos corações no dia de hoje. Essa é a mensagem para os nossos corações, meus irmãos, do dia de hoje. Me perdoem aqui, tá? Me perdoem, mas que o Espírito Santo tenha falado com os irmãos, que possamos abrir nossos olhos para aquilo que Ele quer fazer e que nós, irmãos, estejamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, para que não sobrevenha mal, do qual nós não possamos impedir, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa mensagem e ficamos até aqui, até o nosso próximo vídeo.